E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. E eu já quero começar aqui falando sobre Bolsonaro, sobre o PL, sobre o Valdemar e algumas movimentaçõezinhas que a turma tá fazendo para tentar resolver os principais problemas da turma da direita. Ainda quero trazer algumas notícias e algumas informações que dizem respeito sobre a liberdade de expressão ou a falta dela. Quero também comentar rapidamente só duas notíciazinhas sobre a Copa. Depois, vamos falar da PEC do rombo. Ontem avançou aí na CCJ do Senado e eu quero destacar algumas coisinhas. Depois, vamos fazer um pequeno comparativo Jair Bolsonaro, Dilma. Vamos ver o que é que, independente de qualquer cenário, Bolsonaro já deixou de presente para a população brasileira e que os picanheiros estão querendo destruir. E eu já adianto até, né? Tem a ver com o preço dos combustíveis. Tá preparado para um possível aumento? Vamos comentar muita coisa. E ainda sobre economia, vamos ter que falar do Foro de São Paulo. Ideias mirabolantes que os picanheiros já estão cogitando, inclusive já até falaram em entrevista para a Globo. A gente vai falar muita coisa sobre isso e também trazer algumas notícias internacionais sobre o Brasil. Depois a gente vai falar de educação e no âmbito do Brasil, algumas coisas que estão acontecendo, desde as escolas cívico-militares até questões que envolvem ministérios. Se der tempo, algumas notícias internacionais. E vamos começar aqui rapidinho, só duas notícias da Copa, porque eu acho que tem tudo a ver com todo esse momento, tudo que vem acontecendo com a direita, até porque tem a ver com a direita, que é o seguinte. Tem esse rapaz, eu, sei lá, não conhecia ele, mas ele virou notícia porque ele é auxiliar do Corinthians. E aí eu não sei, né? Sabe como é a turma da esquerda, sabe como é o consórcio, sabe como é a máquina de perseguição. A UOL noticia o seguinte: novo auxiliar do Corinthians tem selfie no quartel e propaga fake news. Isso foi às 7h37 da manhã. 7h37, como diz o Rogério Morgado, imitando o Faustão. Mas aqui não é piada. Às 3h08 da tarde, o tal novo auxiliar, Rodrigo Santana, não fará mais parte da comissão técnica do Corinthians. O profissional, cujo anúncio de contratação foi feito na segunda-feira, não terá seu contrato com o timão sacramentado. Por quê? Depois da diretoria tomar conhecimento de sua presença em ato antidemocrático. Vejam só como são as coisas. E isso aqui todo mundo tá batendo palma. Não é, sabe? Não, isso, meu Deus, um absurdo. E a liberdade de se... Não. Ato antidemocrático. Esteja excluído da sociedade. Olha o ponto que as coisas estão chegando com o apoio irrestrito do consórcio. E aí saíram duas notícias, e eu faço o resumo para vocês. Essa notícia aqui, na verdade, ela até sai uma notícia que fala meio que a mesma coisa lá no bastidor, mas só peguei aqui a da CNN, que foi o seguinte: o Valdemar passou aí os últimos dias tentando se encontrar com algumas pessoas, colocando seus interlocutores para tentar manter algum tipo de conversa com membros aí do judiciário, inclusive da mais alta corte, para tentar resolver algum impasse, tentar seguir pelos caminhos políticos. Ele acha que pela justiça as coisas dificilmente vão andar. E a matéria da CNN fala: o PL busca saída política contra bloqueios de recursos partidários e também das redes sociais. E aí o Valdemar ele não só tentou contato com a turma do judiciário, com a matéria da CNN e também do bastidor, falaram que anteontem, no caso dia 5, Valdemar esteve com Lira, bateu um papo com Lira, pediu uma ajuda do Lira e também o Valdemar vem procurando algum tipo de contato com Augusto Aras, o PGR, para ver aí o que é que pode ser feito em relação à multa de quase 23 milhões, o bloqueio dos perfis dos deputados e diversas confusões que vocês já estão cansados de saber. Aquela típica notícia que não precisa nem explicar o que está acontecendo. E aí, ontem também já saiu uma notícia, só que no Globo, sobre essa questão. Isso daqui para mim já é um desenrolar, e eu não diria apenas do Valdemar, eu tenho certeza que os próprios deputados de direita também tentaram aí conversar, entrar em contato, né, falar com Lira. E aqui a Nayara Trindade, lá na coluna do Lauro Jardim, fala o seguinte: Lira costura uma saída para deputados bolsonaristas com perfis bloqueados. Não tem nada assim explicando o que pode ser feito, não tem um detalhamento, só um anúncio de uma movimentação que fala: o Lira deu início a uma articulação dos bastidores
para construir uma solução que devolva aos seus deputados federais os acessos aos perfis bloqueados. E vocês sabem tudo o que aconteceu. E tá aí. Graças a Deus, o pessoal vem se movimentando aí, né, nos bastidores, tentando utilizar as vias políticas para tentar resolver a situação. Porque do jeito que as coisas estão no Brasil, estão muito ruins. Vocês podem ver aí todo santo dia alguém reclama de alguma coisa, alguém traz um novo assunto, sai mais notícias. Vez ou outra até a imprensa questiona. Pô, será que não estamos passando do ponto demais? Com tudo que está acontecendo aí com a turma da direita? Enfim. Vamos esperar, vamos dar uma olhada. Aí veja. Mudando aqui para um tema internacional, mas que já está chegando no Brasil, até porque o Eduardo Girão já falou que vai como uma de suas ações, vai ser entrar com um requerimento para convidar aí a turminha do Twitter para prestar algum tipo de esclarecimento, para saber se no Brasil teve ou não algum tipo de interferência no debate público. E aí, aqui a postagem em inglês, né, a postagem original, que é o seguinte: ontem não saiu a segunda parte dos arquivos do Twitter, mas saiu uma explicação interessante explicando por que a segunda parte não saiu. E até um pequeno complemento da parte 1. O Elon Musk responde o seguinte pro rapaz: só descobri isso no domingo. Descobriu o quê? O que foi que ele descobriu? Não consigo acreditar que estou lendo. No que estou lendo. Então vamos devagar. O ex-advogado do FBI foi contratado pela administração anterior do Twitter e foi ele, o ex-advogado do FBI, quem examinou os arquivos a serem entregues aos dois jornalistas que estão fazendo a cobertura do assunto. Isso pode revelar, quem sabe, um conluio com o FBI. E o novo proprietário, Elon Musk, ele assim, não foi contado nada ainda para ele, estava perdido. E aí o Li Fang diz, o principal ex-advogado do Twitter, James Baker, foi um ex-advogado do FBI e é apontado como um cara que poderia estar por trás aí de algumas coisas que rolaram em 2016. Acho que vocês devem ter ouvido, pelo menos por alto, uma história que o Trump tinha meio que um conluio com os russos, etc., um envolvimento. Isso daí foi uma denúncia que quem fez foi a turma da Hillary Clinton. E ele disse que esse advogado teria participação nessa história muito mal contada, que ao longo dos anos foi provada como falsa. Olha que interessante. E esse cara que estava responsável para fornecer esses arquivos, etc. O pessoal está falando, cara, será que alguma coisa foi apagada, etc. O mesmo cara que fez aí a parte 1, que foi o Matt Taibbi, ele volta, aqui é só um início, né, da thread aí em inglês. Aqui tá. Arquivos suplementares do Twitter. Um pequeno complemento para explicar o motivo da demora. Ainda não ter saído uma parte 2. Na sexta-feira, a primeira parcela dos arquivos do Twitter foi publicada aqui. Esperávamos publicar mais no fim de semana. Muitos se perguntaram por que houve um atraso. Agora podemos dizer-lhe a parte do motivo. Na terça-feira, o vice-conselheiro-geral do Twitter e ex-conselheiro-geral do FBI, Jim Baker, ele foi demitido. Demitido na terça-feira. Entre as razões, verificando o primeiro lote de arquivos do Twitter sem conhecimento da nova administração. Ele que está fazendo, catalogando, etc., dando material para enviar para a turma. E a nova administração, no caso Elon Musk e tudo mais, ninguém estava sabendo disso. Que ele que era o responsável, um advogado com uma penetração na política. O processo de produção dos arquivos do Twitter envolveu a entrega a dois jornalistas, a Bari Weiss e o Matt, no caso ele, por meio de um advogado próximo à nova administração. No entanto, após o lote inicial, as coisas se complicaram. No fim de semana, enquanto nós dois lidávamos com obstáculos para novas buscas, foi Bari que descobriu que a pessoa encarregada de liberar os arquivos era alguém chamado Jim. Quando ela ligou para perguntar o sobrenome do Jim, a resposta veio: Jim Baker. Meu queixo caiu no chão, diz o ex. O primeiro lote de arquivos que ambos repórteres receberam foi marcado como e-mails Spectra Baker. Aí, ele coloca essa imagem. Baker é uma figura controversa. Ele tem sido uma espécie de Zelig das controvérsias do FBI que remontam a 2016, desde o Steele Dossier até a bagunça do Alpha Server. Eu não sei essas histórias. Ele renunciou em 2018 após uma investigação sobre vazamentos para a imprensa.
A notícia de que Baker estava revisando os arquivos do Twitter surpreendeu a todos os envolvidos, para dizer o mínimo. O novo chefe do Twitter, Elon Musk, agiu rapidamente para tirar o Baker na terça. Os repórteres retomaram as buscas no material dos arquivos do Twitter, em grande parte hoje. A próxima parcela deve aparecer no perfil da Waze. Fique ligado. Veja como são as coisas. Parece que tem algumas histórias que não querem que a população acabe descobrindo. Isso daí pode ter um impacto a nível internacional. Uma das melhores matérias do final de semana foi até do Cláudio Dantas, né? Um escândalo a nível internacional, um escândalo mundial. E aí só uma coisa, um extra. Acaba de ser revelado que a filha do Fauci trabalhou no Twitter durante a pandemia. E aí o Elon Musk diz, né, que mundo pequeno. Se você não sabe o que é o Fauci, é mais ou menos o seguinte. Se o Átila, que vocês devem saber quem é, o Átila no Brasil, se o Átila é um conde, um duque, que não faz parte nem da família real, o Fauci é o rei. Se o Átila é o duque que manda e desmanda, o maior cientista do Brasil, o Fauci é o deus no que diz respeito à pandemia. A filha dele trabalhava no Twitter. Mundo pequeno, mundo pequeno. Mundo pequeno, mas rombo gigantesco. Vamos falar das confusões que envolvem o Senado brasileiro. E, pessoal, a coisa é muito absurda. Toda a discussão continua sendo feita em torno de uma vitimização, colocando os menos favorecidos numa situação que, meu Deus, temos que ajudá-los, não podemos ser contra os R$600, e que isso, e que aquilo outro, quando sabemos que é tudo balela. O dinheiro necessário para garantir os R$600, a turma aponta, é 50 bilhões, 52 bilhões, você garante. A turma aí está pedindo um valor a mais e ninguém sabe para que é. É um cheque em branco. É um cheque em branco. E não é assim, não é que esse dinheiro vai para o bolso de fulano, ciclano, beltrano. Não é nem isso. Em tese, esse valor vai ser para investimentos. Tá, beleza. Em tese, ele até vai ser aplicado no Brasil. Deve dar algum tipo de desenvolvimento. Sim ou não? Mas, ao longo do tempo, porque isso vai aumentar a dívida brasileira, qual vai ser o impacto? O impacto é na taxa de juros, principalmente, que no fim do dia, junto à inflação, quem mais sofre é o pobre. Qual vai ser a consequência disso? Ninguém discute. Ninguém discute. Aí ontem, o senhor Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, saiu tratorando tudo. O único requerimento que entrou em votação, que foi a turma da direita pedindo adiamento, pedindo para ver aí a questão da nota técnica, acabou sendo vencido por 16-10. E o resultado meio que final da discussão até o momento é que ela foi aprovada na CCJ e deve ir hoje para o plenário. Foi aprovada com uma leve mudança, não é mais 198 bilhões, agora serão 168. Olha como eles são bonzinhos. Reduziram 30 bilhões. Nossa! E eles também agora não tiraram mais, né, do teto de gastos. Não está fora do teto de gastos. Agora eles só ampliaram o teto de gastos e por 2 anos. A turma da direita falou nas suas redes sociais, os senadores como um todo, que vão trabalhar para tentar mais uma vez reduzir esse valor, passando pelo plenário do Senado, irá para a Câmara. Na Câmara, mais uma vez, esse tema poderá ser debatido. Eu volto a falar, independente de qualquer cenário, essa questão dos R$600, ela vai acontecer. Ninguém vai votar contra os R$600. Mas isso daqui não é apenas os R$600, tem diversas outras coisas. Os representantes, seja no Senado, seja na Câmara, principalmente a turma da direita, tem que comentar sobre isso. Ontem, durante a plenária, lá na CCJ, o pessoal até comentou, né? Falou, etc. O Plínio Valério pontuou bastante isso. Até o Tasso Gereissati do PSDB, falou sobre isso. Você vê o nível que as coisas estão. Ele falou assim, ele tocou nas costas da Elisiane Gama e falou, não, ilustríssima senadora, Alcolumbre, só faltou chamar de Batoré, né? Mas não ia chamar que são amigos. Não, porque veja, não tem ninguém aqui nessa sala contra R$600, mas nós temos que ser responsáveis, porque senão vai ter um aumento de juros, um aumento da inflação e quem mais vai sofrer é o mais pobre. E o Alcolumbre não estava nem aí. O Alcolumbre está lá para fazer o barco andar.
O União Brasil, partido do Alcolumbre, tá em busca de 2 ministérios. Tá só de tititi. Alcolumbre, Bivar. Absurdo. Absurdo. Mas tá aí, né? Em tese, os 168 bilhões se dão como? 145 bilhões que vai ser ampliado no teto e vão reservar 23 bilhões para investimentos se houver um excesso de arrecadação. Apesar da aprovação da proposta, diversos senadores vão tentar mudar no plenário o prazo de duração do aumento de gastos e o valor, como destacou o Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro. Eles defendem um limite entre 50 bilhões e 80 bilhões para o aumento de despesas, que é o mais do que necessário para garantir os R$ 600. O Lazer Martins até tentou, você vê, ele pegou, ele pontuou algumas coisas. Não, segundo aqui o regimento, numa sessão, quando vai deliberar sobre algum tema, temos que ter pelo menos 48 horas para realmente ler, ver o parecer, etc, tudo mais. E aí, ele cita, o parecer tem 20 páginas, cara, não dá tempo de ler isso daqui, tentar entender a proposta, um negócio complicado. Aí o Alcolumbre, o Lazer puxa a carta dos 48 horas, o Alcolumbre já muda a carta e fala, não, mas isso só vale para as ações, as plenárias ordinárias, aqui é uma extraoficial, e começou a discussão em torno do regimento da Câmara, ver quem tinha o maior domínio sobre as regras, ou como passou por cima. Tava nem aí. E não teve quórum lá no presente para discutir um assunto sério. O Alessandro Vieira estava até ali no fundo também, ó, Lisane Gama. Aquela turminha da CPI da pandemia. O parecer, um assunto sério, podemos colocar o Brasil no buraco, levar pro abismo, mas o povo tá nem aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que é pra ter picanha. O Eduardo Girão fez até uma fala interessante. Dá play aqui e mostrar pra vocês. Cadê? Aqui. Onde acho? Aqui, ó. Pô, não baixei. Peraí. Aqui é a fala do Girão. Eu acredito profundamente que essa audiência pública vai esclarecer. Ela vai efetivamente trazer aqui ao Senado Federal o que precisa: luz, repercussão dos impactos de uma votação importante que nós vamos fazer, senador Marcelo Castro. Essa questão social, do custo social para R$600, a manutenção dos R$600 é um dever moral nosso, ninguém tem dúvida. Agora, essa audiência pública, com todo respeito a quem pensa diferente, não é, pelo menos eu, como um dos autores, não fiz de forma para protelar. Muito pelo contrário, a gente pode fazer essa audiência pública amanhã, depois da manhã, sábado, se for, domingo, para votar segunda. Isso não vai atrapalhar, mas vai mostrar para todos nós e para a sociedade brasileira que nós não estamos assodados, que nós não estamos tratorando um assunto que vai repercutir na vida das pessoas. Da questão dos juros aumentando, da inflação, é real o que pode acontecer. O senador Tasso Gereissati falou do juro de 9%. Isso aí a gente vai estar dando com a mão e tirando com a outra. Precisamos de um mínimo de racionalidade. E tudo que a gente faz aqui, pelo menos as decisões mais importantes que nós temos nessa casa, tem pelo menos, senador Veneziano Vital do Rego, uma audiência pública. Agora, a gente não pode excluir um debate de tamanha profundidade que vai gerar impactos nessa PEC. Se a PEC é do Lula, se não é, isso não interessa. O importante é a gente ter racionalidade com relação a isso. Eu vou encerrar a votação e solicitar à secretaria que proclame o resultado. Votaram sim ao requerimento de audiência pública 10 senadores, votaram não, está 16 senadores, está rejeitado. Aí quem quiser ver o vídeo, tem a votação, quem votou quem foi a favor, quem foi contra da audiência pública. Ou seja, a turma não quer. A turma não quer, a turma não tá nem aí. Vamos gastar. Aí você vê. Por que o orçamento secreto está mais forte do que nunca? Por quê? A prova de força das emendas RP9, as chamadas emendas do relator, está estampada em todos os cantos da negociação da PEC da transição. Tem tudo nessa PEC. Tem tudo, meu Deus do céu. Eu nunca vi. Só não tem a picanha. A picanha não discutiram ainda, né? Vai ter a picanha, a cervejinha, mas o resto tem de tudo nessa PEC. Tem como dar certo?
Obviamente que não. Aí você vê. Diante desse cenário, aparece também no dia de ontem o Aloysio Mercadante. Esse aí é picanheiro histórico, né? Fundador do PT. Ele falou o seguinte, ele diz durante a entrevista que Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro. Olha o que ele disse. O diagnóstico vai ficando claro para o governo de transição é que o governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro. O que nós estamos vendo é que serviços essenciais ou já estão paralisados ou correm grande risco de serem totalmente comprometidos. A cada dia que a gente vem aqui, a gente vai mostrando diagnóstico de coisas essenciais. Você vê que o governo Bolsonaro está fechando o ano de 2022 com superávit, né, nas contas públicas, superávit primário. Adianta explicar? Não adianta. Não adianta. Governo que fez inúmeros cortes, enfrentou a pandemia, enfrentou um conflito na Europa. Se fosse um governo irresponsável, podia ter saído aí dando aumento generalizado para diversos setores. Aquele governo realmente cortou na carne, para dar um exemplo. E aí vem com essa cara de pau falar, não, quebrou o Estado. Quebrou. Mas beleza, eu até deixo de lado que quem tá falando isso daí é o Aloysio Mercadante. Ele tem boca, ele fala o que ele quiser. E eu já trago o que o consórcio anda falando. Agora, só para rebater o Aloysio Mercadante e também já pegar um gancho no consórcio, veja só como são as coisas. Essa turminha tem um padrão que se repete, sabe? Independente do momento, eles sempre colocam a culpa na oposição, que não é por nada. É para justificar um cheque em branco. Porque se o Brasil está quebrado, precisa de dinheiro para reconstruir. Essa matéria aqui é de 2003. BBC. 2003. 17 de junho de 2003. O primeiro parágrafo já dizia: o Dilma respondeu hoje ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que o acusou de exagerar na política de juros. O Brasil estava quebrado. O Brasil estava quebrado. E alguém vai ter que salvar esse país. Pronto, tá sempre quebrado. E defendeu as propostas do governo encaminhadas ao Congresso Nacional. A mesma coisa, enviando proposta, olha só. Eu não queria reformas para mim, porque não sou especialista em área tributária ou previdenciária. É o cenário que vai se repetindo, né? A esquerda sempre age da mesma forma, não tem nenhum compromisso com a verdade. Nada. Essa daqui, alguns meses depois, em setembro de 2003, Folha de São Paulo, comunistas exibem programa criticando herança maldita de FHC. Comunistas, vejam só. O fantasma do comunismo, ele existia. O PCdoB exigirá hoje em cadeia nacional de rádio e TV um programa de 10 minutos criticando a herança maldita da gestão Fernando Henrique Cardoso e reafirmando sua fidelidade ao governo Lula. E aí sai falando da turma, etc, né? O histórico aliado dos petistas e tudo mais. Tem Dira Fegali, Sérgio Miranda, Alice Portugal, Aldo Rebelo, todo mundo aí. A UNE, só a nata da esquerda brasileira. Herança maldita. Só que, sobre os tempos atuais, o Aloysio Mercadante é do PT, né? Então, obviamente, ele vai falar que o Brasil está quebrado. Agora, a cara de pau é quando vem do consórcio. Quando vem do consórcio, você fala, rapaz, essa galera não tem vergonha. Sabe, esse pessoal não sabe... Cara, não tem o mínimo de respeito, né? Cadê a cara de pau? É com a cara de pau sem também uma hipocrisia. A tia Eliane Cantanhede fala o seguinte: com uma herança realmente maldita, é preciso dar tempo ao tempo para Lula. Eita passada de pano. A tia Eliane até assim, ó. Vou botar aqui a... Pronto. Vou ficar aqui parecido com a Eliane Cantanhede, porque eu quero voltar no tempo. No tempo que ela era uma linda senhorita. Hoje é uma senhora respeitada, né? Na época era uma senhorita. Na hora que escrevia, inclusive, para a Folha de São Paulo. A Eliane Cantanhede, ela deve ter esquecido tantos e tantos anos. 2004 são o quê? 18 anos atrás.
É muito tempo. A Helene Cantanhede escreveu o seguinte. Não, desculpa, que não é a Helene Cantanhede ainda. A Helene Cantanhede é o texto que vem depois. É esse daqui, ó. Esse é dela. Mas aqui tem um que é da Folha de São Paulo, que é do mesmo período. Até podia ter colocado antes, que é o seguinte, ó. Retórica oficial. Ao PTB... Quer dizer, eu tô na dúvida se esse texto também não é dela, viu? Eu tô na dúvida, tem que olhar o e-mail lá no final. Porque eu precisei exatamente com o nome dela. Tô na dúvida, Eliane. Tô na dúvida. Mas vamos, o outro é certeza. Ao PTB, presidente afirma que cumprirá acordos de Disseu. Lula diz que herança é mais que maldita e promete cargos. Em um churrasco anteontem, à noite com o PTB, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a herança que recebeu do antecessor Fernando Henrique Cardoso é para lá de maldita e prometeu que os acordos feitos com o partido sobre a nomeação para cargos serão cumpridos. Disse ainda que a expressão Brasil na UTI foi cunhada por Armínio Fraga, presidente do Banco Central no governo do Tucano. Num discurso de cerca de 50 minutos, Lula atacou duramente a FHC, declarando que recebeu o país em condições muito piores do que pôde falar publicamente. Isso aqui foi em 30 de abril de 2004. Aqui é a tia Cantanhede, aqui é ela, né? 11 de novembro de 2010. Isso aqui é engraçado. Herança maldita. É uma manchete. Foi só passar a eleição com seus programas alegres e coloridos, e a realidade insiste em pipocar nas suas mais variadas formas, como uma chuva de bolinhas, não exatamente de papel. E ela sai colocando várias coisas que estavam tentando colocar debaixo dos tapetes, e a passada das eleições, né, 2010, Dilma, começaram a aparecer, começaram a pipocar. Aí lá no final do texto, tia Cantanhede fala o seguinte: para completar, mal acabaram de fechar as urnas e lá vem a eleita falar em CPMF. Enquanto os projetos de aumentos salariais tramitam no Congresso e graça à suspeita de que as contas públicas chegam a 2011 fora de controle. Fora de controle. Deve-se por essas e outras que se discute a tal regulamentação da mídia. Regulamentação da mídia. Uma das coisas que a gente sabe como começa e não sabe como acaba, como a CPI dos bons tempos do PT na oposição, lembra? Lula deveria ter pensado bem antes de abandonar o governo às moscas e às erenices só para fazer campanha. Até porque Dilma, coitada, não vai ter a surrada bengala da herança maldita, né? Ela diz que é uma bengala, que se apoia, né? Era desculpinha esfarrapada. Não, herança maldita, herança maldita, a herança maldita. Tinha um texto aqui, deixa eu dar uma pausa aqui só para olhar uma coisa. Sabia que tava faltando um print? Outra nota da tia Cantanhede. Eu sabia que eram duas. Essa daqui é de 2006. Essa daqui é 2006. Uma matéria chamada Guerra de Monarcas. A Helene Cantanhede falava o seguinte: embalado pelas pesquisas e pelo farto espaço de mídia típico de reeleição, Lula está levantando a campanha para o terreno que lhe é mais fértil, está, na verdade, conduzindo a campanha. Alckmin apenas corre atrás, ou tenta. Lula tem um discurso, o de que precisa aprofundar as maravilhas e os feitos do primeiro mandato, pois a prioridade agora vai ser, enfim, a redução da desigualdade e da injustiça social. Olha que interessante. A Helene Cantanhede dizia, né, agora vai, agora, né, passado 4 anos, não resolveu nada, em 4 anos não reduziu a desigualdade, em 4 anos não reduziu a injustiça social, mas agora ele tá aí de promessinha, conversa mole que vai. Olha como era a Helene Cantanhede em 2006. Não é mais Serra, nunca chegou a ser Alckmin, é Fernando Henrique Cardoso, a herança maldita. Queira o governo ou não, não era tão maldita assim e foi a alavanca para os índices que Lula agora esgrime como arma de campanha. Na verdade, ele herdou um processo. Continuou esse processo e está se beneficiando eleitoralmente dele e usando contra o antecessor. E o que a gente está vendo no Brasil? A gente viu aí durante 4 anos o governo Bolsonaro realizando inúmeras reformas estruturantes. Paulo Guedes mesmo repetia diversas vezes ao longo do ano e explicava, por A mais B, o Brasil está condenado a dar certo. Já tinha aí inúmeros investimentos já contratados para os próximos anos.
E aí a depender, né? Aí volta, herança maldita, me dá um cheque em branco. E as coisas boas que acontecer não é do dia pra noite. Foram 4 anos de muito trabalho do governo Bolsonaro. Mas o consórcio, né? E a Helene Cataide mudou, viu? Eita, que essa mulher mudou. Mas tudo bem, né? A gente sabe como é que as coisas funcionam na imprensa. Mas vamos continuar. Vamos falando um pouco mais. Bolsonaro e o Dilma. Independente do que acontecer, uma coisa é certa. Bolsonaro já deixou um presente pro povo brasileiro, mas que a esquerda não está muito contente. E é o seguinte. O Estadão começa falando o seguinte. Estados preparam aumento de ICMS para recuperar receita perdida com combustíveis e energia. Será que realmente estão perdendo esse dinheiro todo? Que a arrecadação aumenta um pouco, né? Porque as pessoas estão consumindo mais, etc. Tudo mais. Quando você compara os preços que eram lá atrás, né? Lá 2019, 2018, os preços atuais. Tem muita coisa que tem paridade internacional, como petróleo. Então, será que realmente os estados estão perdendo dinheiro? Não sei. A turma aí tá doidinha para aumentar o imposto. Aí veja. Novo governo terá de analisar quando e como voltar a tributar combustíveis, diz o Nelson Barbosa, que tá aí na equipe dos picanheiros lá da economia. E aí, para minha surpresa, eu realmente fiquei surpreso, um petista falou a verdade. O Nelson Mota falou a verdade. Acredite se quiser. E não é só a verdade que ele vai aí, né? Já vão ver a possível volta da tributação. Não. Ele falou a verdade sobre Bolsonaro e sobre o mundo. Mas a gente chega lá. O ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, da Dilma, o Nelson Barbosa, que é membro da Carreta Furacão, defendeu nesta terça que, em algum momento, o Dilma aumente novamente a cobrança de PIS, COFINS sobre combustíveis. Ele apontou, porém, que o momento a ser feito ainda está em aberto, além da intensidade dessa alta. Aí você vê. Uma questão para o próximo governo é quando e em que velocidade voltar a tributação do PIS/COFINS de combustíveis no orçamento do ano que vem. Isso aqui é a fala do petista. O governo atual previu a sua continuação. O governo de Bolsonaro já previu, viu? Tá no orçamento. Tá lá bonitinho. Bonitinho para manter o imposto zerado. Mas isso ainda não está transformado numa lei. É uma decisão que o próximo governo vai ter que tomar. Mas o que depende de Bolsonaro, tá tudo certo. Só que aí vem o consórcio. O consórcio é demais. O governo Jair Bolsonaro reduziu a zero os impostos federais sobre combustíveis no momento de alta dos preços e visando as eleições. Visando as eleições. Ele estava visando as eleições. Essa redução, porém, se encerra no dia 31 de dezembro. Mas, aí o consórcio foi até justo. A atual gestão reservou espaço no orçamento de 2023 para sua continuidade. O impacto anual é de 52 bilhões. Aí você vê, o Barbosa volta para comentar que no mundo inteiro, quando houve o choque de preços, houve corte de impostos. Bolsonaro vem cortando imposto desde 2019. Bolsonaro fez uma coisa que todos os países estavam fazendo, procurar alguma solução para os combustíveis. Mas o que é que o consórcio disse? Ele estava visando as eleições. Todos os países do mundo estavam tentando ajudar o povo, menos o vagabundo do Bolsonaro, aquele bandido. Só faltou colocar isso aqui, né? Que a imprensa, a vontade era falar que o Bolsonaro é um criminoso. 199 países desse planeta Terra estavam visando a população, mas o bandido do Bolsonaro estava visando a eleição. Tu vê como são as coisas? Aí quem é o golpista, o antidemocrático? É a direita. Não, o bolsonarista. É ou não é de doer uma matéria dessa? É ou não é um absurdo? E é uma matéria que já está criando terreno para falar, não, veja só, que a matéria depois continua. Não, porque ali teve... A matéria ainda falou o seguinte, não, teve um corte, mas vocês podem ver agora, os países estão retornando, né? Começando a cobrar um tributinho aqui, um tributinho acolá e tudo mais. E pai, o povo tá pagando. Já é uma matéria para sedimentar.
O consórcio está preocupado com a arrecadação de imposto. O consórcio não está preocupado em a população pagar barato na gasolina. A mídia não está preocupada. A mídia não está preocupada. A mídia acha que deve querer que as pessoas andem de bicicleta, né? Até para ajudar o planeta. Ande de bicicleta e pare de peidar para não ter mudança climática. Então vamos nessa. Aí você vê notícias ainda da atual gestão. Petrobras reduz preços do diesel e da gasolina. Litro da gasolina fica 6,1% mais barato para as distribuidoras a partir de quarta. No diesel, queda é de 8,2%. Aí vai falar o quê? Vai falar o quê? Primeiro que não coloca, né, governo Bolsonaro nem nada. Se fosse aumento de preços, falava, ó, o último aumento de preços de Bolsonaro antes de sair do cargo. Na sua ânsia de se vingar do país, Bolsonaro aumenta os preços. Mas aqui como o preço caiu, não, Petrobras caiu. Petrobras, viu? Petrobras. Não dá pra bater em Bolsonaro? Não. Então fala que é a Petrobras. Fala aí que é a Petrobras. É um absurdo. É um absurdo tudo o que acontece. Aí vem o Haddad, na esteira do tributo. Cotado para a Fazenda, Haddad defende reforma tributária para garantir novo arcabouço fiscal. Só vou ler o que eu destaquei. Para ter arcabouço fiscal, precisamos da reforma tributária. Olha só. A turma aí que vem discutindo a PEC do rombo vem apontando e fazendo um questionamento que é o seguinte: de onde virá o financiamento, né, para pagar esse cheque? De onde que vai tirar dinheiro para pagar isso daqui? Aí o pessoal diz, não, você vai ter que apontar aí, né, quem sabe uma nova receita por parte do governo. Nova receita, leia-se um novo imposto, a maior parte do tempo. A Haddad tá falando, ó, vamos fazer uma reforma tributária. A reforma tributária vai dar conta do arcabouço fiscal. O que é que tu acha que vai acontecer numa reforma tributária dessa? Que tem que procurar algum lugar, né, na máquina pública que tire dinheiro para conseguir bancar o cheque em branco. Quem é que vai pagar isso? Bora ver. Vamos ver. Esse cenário aqui, na verdade, eu não quero ver de jeito nenhum. Para mim, só se desenha que realmente o Brasil está se encaminhando para o precipício. Não é momento adequado para detalhar âncora fiscal, diz o relator da PEC do rombo. É para você ver como é que está o nível da discussão por lá. O Silveira, ele, amigão do Pacheco, era o candidato do Dilma lá em Minas Gerais, então ele foi escolhido a dedo pelo Alcolumbre. Não dá para esperar nada diferente. E aí, a turma não está preocupada em arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal, a gente vê depois. Fique em casa, responsabilidade a gente vê depois. Mas a turma da picanha está preocupada com outras coisas. Estão empolgadíssimos. Matéria aqui do Antagonista destaca uma ideia mirabolante do Dilma, do Haddad e do Celso Amorim. Ex-chanceler voltou a elogiar a proposta de moeda única para a América Latina, citada pelo petista em campanha e pelo ex-prefeito cotado para a Fazenda. Não é que o Haddad citou. O Haddad escreveu um artigo na Folha de São Paulo, junto ao Gabriel Galípolo, que inclusive está sendo cotado para assumir, quem sabe, o BNDES. Olha só, logo o BNDES, que a importância de uma moeda única na América Latina. Acho uma ideia boa. Temos de retomar o espírito integracionista e acho que essa é uma força que pode nos ajudar muito, declarou o ex-chanceler ao Globo, na saída de um evento em São Paulo. Mas eu não sou economista. Isso vai além da política externa, envolve o Ministério da Fazenda. Se for o que eu estou achando que pode ser, vai ser bom. Vai ser bom. Aí aqui embaixo é o comentário da tua antagonista, né? Compartilhar uma moeda com casos de grande sucesso na economia latino-americana, como Argentina e Venezuela, só pode ser uma ideia luminosa mesmo. E vamos falar sobre isso. Eu acho que o Alberto Fernandes deve ter escutado as falas do Celso Amorim e aí se empolgou, ficou todo ouriçado. Teve lá um evento
falei de países aí que integram o Mercosul, etc. O Mourão que estava representando o Brasil nesse evento. E aí, o Alberto Fernandes já propôs aí, sugeriu a criação de um Banco Central comum a países do Mercosul. Vamos ver aqui um Banco Central comum? Que até facilita depois a emissão de uma moeda comum. Só tem esperto. Aqui, quem menos corre, voa, como diz minha mãe. Falando de Argentina, ontem a Igreja estava declarando todo o seu apoio para Cristina Kirchner, vítima, rapaz, de toda a perseguição e politização do judiciário. O PT está a seu lado. Força, a verdade vencerá. O que foi que aconteceu? Cristina Kirchner é condenada por corrupção. O tribunal condenou a vice-presidente do país a 6 anos de prisão, mas ela não vai ser presa porque tem foro privilegiado. A atual vice-presidente ainda pode se candidatar a um terceiro mandato, mesmo com a condenação judicial em primeira instância. Condenada, mas não vai ser preso porque tem foro privilegiado. Ainda pode se candidatar. A justiça, né? A justiça realmente é um grande problema, como a Gleisi Hoffmann aponta. Imagine se a justiça fosse solução. Se isso daqui é problema, imagina o que é solução. E aí, pegando no âmbito aí, pautas internacionais, isso aqui era pra gente comentar no vídeo de ontem. O Celso Amorim tava lá no bate-papo do Dilma com um representante lá dos Estados Unidos. Aí a CNN noticia o seguinte: Lula conversou sobre meio ambiente e G20 com o enviado do BD, diz o Celso Amorim. Amorim ocupou Itamaraty durante o governo Lula e faz parte da equipe de transição do governo atualmente. Ele disse que a conversa foi muito ampla, tratando de temas regionais, cooperação tecnológica para o desenvolvimento sustentável, mudança climática e fortalecimento da democracia. Isso dá medo, né? PT fala de democracia, dá medo. De tudo se falou, principalmente sobre a última reunião do G20 e sobre a necessidade de uma nova governança mundial. Amorim também disse que Lula falou sobre a necessidade de incluir outros países no Conselho de Segurança da ONU. Sullivan demonstrou interesse em cooperar com o Brasil no G20 para caminhar para uma governança global mais justa. Isso foi o que a CNN divulgou. E aí, no vídeo de 3 dias atrás, se eu não me engano, nós tínhamos comentado sobre os possíveis assuntos que seriam debatidos. Enquanto toda a turma do consórcio só falava meio ambiente, mudança climática, só esses temas, o Estadão tinha sido o único veículo que tinha destoado e comentado o seguinte, que na agenda liberal estão ameaças internas à democracia. Estava lá como tema. E aí teve a reunião, isso aqui foi uma notícia antiga, seguindo mais ou menos o mesmo exemplo, enquanto todos os veículos só estavam falando do meio ambiente, do clima e disso, daquilo outro, o Matheus Leitão soltou uma nota que vai na linha do Estadão. Foi a única, que era o seguinte: a preocupação que marcou o encontro do Dilma com a equipe do BD. Saiba qual foi. Um dos temas da conversa foi a preocupação com a ascensão não só de políticos, mas de movimentos de extrema-direita ao redor do mundo. É o que a coluna apurou com interlocutores do petista. O que seria fortalecimento da democracia? Ameaças internas da democracia e junte isso sob a ótica da preocupação de políticos e movimentos de extrema-direita, blá, blá. O que é que essa turma está planejando? Coisa boa não é. Coisa boa não é. Coisa boa não é. Aí, quer saber o que realmente é um problema? Um problema que eu acho que realmente coloca a democracia em risco, mais do que ela já está. Todo dia a democracia está em risco. O Jamil Chad escreveu essa nota. Comunas têm 3 delegacias clandestinas no Brasil, denunciam ativistas. Jamil Chad, extrema esquerda picanheira. Então, acima de qualquer suspeita. Um levantamento realizado pela entidade Safeguard Defenders revela que as autoridades comunas
mantém 3 delegacias supostamente clandestinas em solo brasileiro. A acusação feita pelo grupo de ativistas é de que tais centros sirvam para monitorar e intimidar os comunas no exterior, além de obrigar dissidentes, em determinados casos, a embarcar de volta ao país. O estudo agora mostra que existem mais de 100 delegacias de polícia mantidas pelos comunas em 53 países. O documento está sendo publicado nesta segunda-feira e foi primeiro revelado pelo jornal The Guardian. O governo comuna explicou ao Diário Britânico que tais locais servem apenas para prestar serviços aos comunas que vivem no exterior, incluindo procedimentos burocráticos, como a renovação de passaporte, carteira de motorista. É uma espécie de saque. Não é uma delegacia clandestina, é um saque. É um saque. Mas, para Safeguard Defenders, tais centros são usados para assediar, ameaçar, intimidar e forçar os comunas a retornar ao país para serem processados. Em setembro, quando uma parcela desses casos foi revelada em países como Holanda, Canadá e Alemanha, autoridades ocidentais abriram investigações. No caso brasileiro, autoridades de Fuzhou teriam um local em São Paulo, enquanto Qingqiang manteria uma operação no Rio de Janeiro. Segundo os ativistas, as autoridades de Wenzhou também estão presentes no Brasil, mas o escritório até o momento não foi identificado. Na América Latina, Peru, Colômbia, Panamá, Equador, Cuba, Chile e Argentina também contariam com delegacias clandestinas. O levantamento revelou que tais escritórios ainda existem em Los Angeles e Nova York. Os ativistas ainda apontam como operações de persuasão foram realizadas a partir de delegacias em Paris, além do retorno de 80 pessoas que estavam no exterior. De acordo com o grupo, alguns desses centros foram estabelecidos na África e na Ásia com o consentimento dos governos locais. No Brasil, acho muito difícil, né, o governo federal Bolsonaro ter apoiado algo assim. Mas a turma aí que está tão preocupada com a democracia, com ameaças internas, isso aqui é meio preocupante, não? Delegacia clandestina, rapaz. Mas isso aqui, deixa de lado. Isso aqui não é prioridade. O Brasil está quebrado, tem uma herança maldita. Só notícia para a gente conectar aqui com o tema educação. Tem umas movimentações que são interessantes. Não sou um profundo conhecedor da história e de todos os eventos políticos que está acontecendo em El Salvador, mas recentemente a turminha lá resolveu fazer um cerco gigante na cidade para prender todos os criminosos, na verdade todos os traficantes. E aqui o presidente ele fala, o município de Soyapango, o mais populoso do nosso país, está totalmente fechado, né, desde a manhã de ontem. Em menos de 48 horas, mais de 140 membros de gangues foram presos dentro da cerca. O controle territorial já é totalmente do Estado e aí envolveu todas as forças de segurança do país. Então realmente está dando uma geral no país. Dando uma geral. E esse cara ele é mais à direita. Vale a pena dar uma olhada. Enquanto isso, no Brasil, o Congresso estuda a estratégia contra o projeto do Dilma de tentar barrar ferramentas, né? Um determinado tipo de ferramenta que o cidadão pode ter para se defender. Um país fazendo cerco contra criminosos. E no Brasil está se fazendo um cerco contra as pessoas que querem ter uma ferramenta para se defender. Porque muitas vezes essas pessoas são vistas como criminosas. E por que a educação tem conexão com isso? Bom, é um tema que, obviamente, a esquerda é contra. E, assim, é um grupo que tem tudo a ver, né, com a questão de você se defender. Você vai para lá, né? Realmente é o uso da força na maior parte do tempo, mas para defesa. Pesquisadores pedem ao governo Dilma revogação do programa de escolas cívico-militares. Será que se sair uma nota de pesquisadores defendendo a manutenção das escolas cívico-militares, sairá na Folha de São Paulo? Na coluna da Mônica Bergamo? Não, não sai. Já adianto. É aquele questionamento, é uma pergunta retórica. É um questionamento retórico. A militarização das escolas fere os princípios constitucionais da liberdade de aprender, ensinar e pesquisar. Defende o grupo em documento encaminhado à equipe de transição. E aí é de profissionais do Instituto Polis, da Unirio, UFSCar, Fiocruz,
ONG Ação Educativa, entre outros. De qual lado vocês ficam? Dos especialistas ou da população? Porque eu digo isso. O UOL soltou uma nota, mas maior, e que, para minha surpresa, teve espaço para o contraditório, né? O outro lado, as pessoas que estão aí estudando, né? Pessoas que têm filhos, sobrinhos, etc. nas escolas. A matéria é o seguinte, ó, a comunidade não vai aceitar os planos do governo Dilma para encerrar o programa de escolas cívico-militares. E a matéria fala o seguinte: modelo em xeque. Apesar do suposto sucesso do programa, integrantes da equipe de transição ligados à pauta da educação afirmam que a tendência é que o programa seja encerrado. Eu considero que a escola cívico-militar é um equívoco que tem que ser revisto. É preciso um processo de transição para rever práticas pedagógicas adotadas pelas escolas que aderiram ao programa, disse à BBC News o pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, Daniel Cara. Ele é integrante do grupo de trabalho da equipe de transição que avalia as políticas que serão adotadas no próximo governo. A tendência é que o programa seja encerrado. Quem diz isso? Reginaldo Lopes. E grava esse nome. Grava o nome do Reginaldo. Durante a campanha presidencial, ele ficou responsável por representar o Dilma nas discussões sobre educação. A avaliação de críticos ao modelo cívico-militar é de que ele parte de uma premissa equivocada, a de que a disciplina militar seria responsável por melhorar o desempenho dos alunos. Isso é falso, não tem nada a ver. Disciplina não serve para nada. Outro fator que faria com que as comunidades fossem favoráveis à adoção do modelo é o temor em relação à violência dentro e nas proximidades das escolas, especialmente nas áreas periféricas das cidades. Isso é mentira. Os pesquisadores já falaram que isso é mentira. Pesquisadores das maiores universidades do Brasil. Vocês vão dar ouvido para os super inteligentinhos ou para a população que está aí no dia a dia vendo o que está acontecendo? A matéria traz o contraditório. Aí diz o seguinte, reação. Valéria Ramires, que dirige uma das escolas que aderiu ao programa federal, diz que a reação na comunidade atendida pela unidade à possibilidade de encerramento do programa foi negativa e que pais e mães de estudantes demonstraram preocupação. Eu tenho recebido várias consultas nos últimos dias e os pais disseram que se o programa acabar e a escola deixar de ser cívico-militar, eles vão tirar os filhos daqui. A escola dirigida por Valéria aderiu ao programa federal em 2020. Desde então, ela conta, as mudanças impostas pelo novo modelo tiveram impacto positivo na rotina dos alunos e dos professores. A questão disciplinar mudou muito. Agora, com a presença dos militares, os professores se preocupam menos com a bagunça. Isso fez aumentar o tempo que os professores têm para ministrar as aulas, porque eles passam menos tempo sendo interrompidos. Valéria também afirma que o desempenho escolar dos alunos melhorou. Diante aí do IDEB, dos dados do IBEP, mostrou que a nota da escola saiu de 3,8 em 2019 para 4,8 em 2021, aumento de 1 ponto. E a escola ficou ainda acima da média do Paraná, que é 4,6. Antes, a gente avançava muito devagar. Era quase 1/10 de aumento por ano. Após a mudança, nós subimos 1 ponto inteiro. Eu não vou aceitar se eles mudarem. Diz quem? A aposentada. Lúcia Célia Stente, 62 anos. O que é que essa tia do Zap sabe das coisas, rapaz? Ela é vizinha da escola, tem 2 sobrinhos estudando, ela sabe de nada. Tem que acreditar na ciência. Tem que acreditar do Daniel Cara, no Reginaldo, deputado do PT. A tia Luzia, que tem 2 sobrinhos, ela não sabe de nada. Eu moro aqui há muitos anos, meus filhos estudaram nessa escola e eu pude ver a mudança. Não tem mais venda de drogas na esquina, não se ouve mais palavrão na sala dos alunos. Eu acho que não tem que mudar nada. O que essa tia sabe, rapaz? Fica negacionista da ciência. Acredita no Daniel Cara, que isso aqui é bom para os alunos. Esse povo é retrógrado. O presidente e fundador da Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, o Davi Lima, disse que o fim do programa federal vai frustrar pais e alunos. Vocês duvidam disso? Olha o que está sendo proposto. É só destruição. É destruição de tudo. De tudo. Tudo. Qual o plano? Qual o plano? Não falei para gravar o nome do Reginaldo?
Bancada do PT resiste a Isolda e indica nome próprio pro MEC. Que é o nome? O Reginaldo. Esse mesmo Reginaldo aí, Reginaldo Lopes. A Isolda era tida aí com o nome na esquerda, o nome mais técnico, o nome que entende educação. Vendo essa matéria e vendo essa matéria daqui, aquela tese do vídeo de ontem que eu falei do Eduardo Cunha faz até certo sentido. Será que o Dilma consegue controlar o apetite do PT? Dilma pretende conversar seriamente com o PT nos próximos dias. Pedirá que a direção oriente os correligionários sobre o futuro governo. Não tem espaço para todo mundo. A avaliação é que, mesmo havendo a tentativa de contenção por parte da Glaze, muita gente chega no Dilma sugerindo ministério ou pressionando para que o PT ocupe este ou aquele espaço. A preocupação do Dilma é que falte espaço para as legendas aliadas e aos movimentos sociais que considera importante estar em seu ministério. Portanto, espera que justamente os petistas compreendam. Mas não. É um apetite voraz. Voraz. O interesse da galera é só carguinho. Ó. Após perder mais da metade da bancada, a PSB quer 4 ministérios. Mas deve levar 2. Tem espaço não. Tem espaço não. O PT tá guloso. Não tem frente ampla. Não tem governo democrático, né? Ah, o amor venceu. Não. Um governo vermelho que tá querendo subir a rampa. Vermelhinho, 13. Ministeriáveis de Lula calculam até 2 pastas para a União Brasil. Será que é por isso? Né? Fazendo aqui o 2, igual o Bivar. Será que é por isso aí que é o Columbre? Saiu atropelando tudo ontem na CCJ? E deixa para comentar depois sobre as notícias internacionais. Só vou botar aqui os links do vídeo hoje. Cadê? Tá aqui. E é isso. Vou mandar o vídeo lá do Girão no canal Telegram. Primeiro link, segundo link aqui na descrição. Lembra de se inscrever no canal, né? Curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo. Mais do que curtir, compartilha, manda para alguém. E se der certo, né? Também quiser, pode estar mesmo no canal. Tem um peito na descrição, tem um botão de valeu. E espero. Os tempos andam bem complicados, que eu possa estar aqui amanhã de novo e ver vocês também. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.